Opa, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast do Cristão Reformado. É um prazer imenso e tremendo ter você aqui juntamente conosco. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse tema. O que é um cristão reformado? O que significa ser reformado? Isso tem tido na cabeça de muitas pessoas, tem sido uma curiosidade boa até, muitos jovens têm abrido os olhos pela doutrina reformada. Então hoje a gente vai tentar responder o que é e o que não é. Então fica com a gente que esse podcast de hoje está irresistível. Então para começar logo esse podcast, eu gostaria de começar falando logo que as raízes históricas do ser reformado, da reforma, talvez muita gente se intitule reformado por conta de não ser mais conciliado com a Igreja Católica, mas historicamente não é isso. Historicamente era todos aqueles que seguiam uma linha de pensamento de algum dos reformadores. Então a gente já tem isso como base, agora a gente vai falar o que é e o que não é, tá bom? Primeiramente, a gente tem que saber que existem duas doutrinas, calvinismo e arminianismo. De uma maneira bem rápida, calvinismo, soberania de Deus. Arminianismo é uma leitura equivocada do texto bíblico. Trata muito sobre como um homem pudesse ter o poder absoluto de se salvar, de poder se salvar de uma forma geral, em tudo, em suas vidas, nas suas escolhas. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é sobre a doutrina. Nós tratamos muito sobre a soberania de Deus em todos os casos. Quando a gente trata sobre a soberania de Deus, a gente está falando definitivamente sobre um Deus que é apresentado nas Escrituras para a gente como aquele Deus que ele é soberano tanto sobre os bons como sobre os maus. Que tudo que acontece no mundo é permissão dele e nada acontece sem que ele esteja no controle. Como muita gente tem falado, não sei que data você está ouvindo esse podcast, mas muita gente tem falado que o coronavírus foi algo, Covid-19, né? Perdão, tem sido algo que Deus foi pego de surpresa. Eu não acredito assim, eu acredito que tudo estava dentro dos planos de Deus e se tal coisa aconteceu com a gente, com a humanidade, foi porque tem algum propósito de Deus para nos amadurecer para períodos talvez mais difíceis. Quem sabe esse é um tema para o próximo podcast. Não sei. Mas então a gente trata sobre isso, sobre um Deus soberano que está no controle de tudo, em todas as situações. Ele governa tudo, ele governa o cosmos e tudo é dele e tudo está no seu controle. Então a doutrina, de uma forma bem resumida, a gente trata sobre a soberania de Deus completa. Nada foge do controle de Deus e nunca fugirá. A segunda coisa é a teologia. A teologia que eu acho que muita gente ela se atrapalha muito porque de um tempo para cá tem ficado os reformados como aquelas pessoas que aderiram ao pensamento de Calvino. E realmente, Calvino ele fez várias exposições bíblicas ótimas. E uma delas é que a gente concorda muito e que não foi Calvino que propôs, foi Martinho Lutero, somente as escrituras. Então a gente tem essa didática de querer ficar só com as escrituras. Para nós, as escrituras, elas são a revelação divina de Deus. E aí entra a famosa polêmica que tem sobre o cessacionismo e o continuismo, sobre os dons, eles permanecem, os dons cessaram. De uma forma bem resumida, os reformados, eles acreditam muito que o cessacionismo é presente nos tempos atuais porque nós temos o cano completo, nós temos a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. E na igreja primitiva não tinham, eles só tinham o cano do Antigo Testamento e muitos deles não tinham um acesso tão profundo às escrituras como nós temos hoje. Hoje nós temos ótimos teólogos que fazem exposições bíblicas, comentários bíblicos. Então, de uma forma bem resumida, a doutrina reformada, ela crê desse modo. Deus já se revelou nas escrituras e ele comunica com a gente diariamente através das escrituras. E não através de, sei lá, um sonho ou por uma emoção equivocada. Agora entra num tema polêmico, né, nesse respeito das revelações, dos outros dons, porque a gente sabe que são dons que cessaram, os dons que cessaram foram os dons revelacionais e não os dons, por exemplo, de cura, de ensinar, de sabedoria e etc. Mas isso é assunto para o próximo podcast.
Terceiro ponto muito importante sobre o que é um cristão reformado: salvação. Somente pela graça. Uma vez dada, ninguém pode tirar. O que muita gente tem proposto nos últimos dias é que uma vez que a salvação é dada a você, você pode assim perdê-la, como se você tivesse achado a salvação, como se não fosse Deus que te tivesse tirado de um lugar terrível, de um lugar muito ruim, que você não tinha força suficiente. É óbvio que isso engloba ali os 5 pontos do calvinismo, e engloba ali, vamos dizer que eleição incondicional e depravação total. Depravação total, você estava num estágio muito ruim, você estava num estágio de pecado completo, seu coração só pensava em pecar, em pecar, em pecar. E a eleição incondicional é Deus te resgatando desse meio de pecado e te trazendo para o reino de luz. Uma boa exposição nem de livros de autores, teólogos, grandes teólogos, mas da própria Bíblia mesmo. A carta aos Romanos, Paulo inicia do capítulo 1 ao capítulo 3, falando desse estado deplorável do homem e de como Deus, pela sua graça, trouxe a gente para o seu reino. E mais na frente ele vai continuar dizendo que aquele que nos chamou vai cumprir a boa obra. Nós podemos assim fazer uma hermenêutica disso, de que como ele vai terminar a boa obra e ele não se frustra, ele não começa algo e não termina como nós, né? Nós temos o costume muitas vezes de começar um projeto e não terminar, ou começar algo e não terminá-lo. Deus não é assim. Então, se Deus começou uma boa obra em nossas vidas, ele vai completá-la até o dia que Cristo vir buscar a sua igreja. Então, a gente tem muito essa didática da salvação, da soterologia cristã, tá bom? Falando nisso, se você for aqui no link da descrição, vai ter o meu e-book, tá gratuito. Baixa lá, O Cristão e a Salvação. Então, o quarto ponto, perdão, eu acho que esse daqui é fundamental, a humildade. O amor pelo próximo que você desenvolve quando você se reforma. É óbvio que tem a famosa fase da jaula, que é quando você descobre a doutrina reformada e você quer debater, você não aguenta ninguém falar de livre-arbítrio, você não aguenta ninguém falar que um cristão ele pode perder a salvação. Eu já fui assim, eu acho que todos no meio reformado, calvinistas, já foram assim, e por isso que é um período que é bom que nós fiquemos calados, mas que com o passar do tempo, cada vez mais que nós vamos conhecendo as escrituras, que nós vamos nos aprofundando no poder e na soberania de Deus, a gente vai vendo como o nosso estado é deplorável e de como nós precisamos de Deus. E quem somos nós para querer desprezar ou para querer humilhar uma outra pessoa que também tem sentimentos e que por quem Cristo também morreu. Então, isso é bem importante frisar. Eu não poderia deixar de citar este ponto da humildade. Eu acho que quem já é um calvinista, reformado há algum tempo, vai concordar comigo nessa parte, a humildade tremenda que o calvinismo gera em você. E agora a gente vai entrar aqui nos pontos que eu mais queria falar, que tem rolado solto pela internet e que tem desvalorizado muito a doutrina reformada, como se a doutrina reformada fosse algo totalmente nojento e que nós temos que rejeitá-la. Nós não podemos tê-la como base de nossa fé cristã. O primeiro ponto que eu queria destacar de o que não é um cristão reformado é ser um cristão frio. Frio não é que quando você se reforma você vai ter que parar de ler a Bíblia ou simplesmente parar de orar. Não. Você tem que continuar nessas práticas. Eu gosto muito de um livro do Arthur Pink, Como Saber Se Eu Sou um Eleito de Deus. Ele fala justamente sobre isso. Ele fala que aqueles a quem Cristo realmente resgatou das trevas, esse vai continuar buscando ele fervorosamente. Ele vai continuar ali na oração, na leitura bíblica contínua. Agora, é óbvio que a gente tem que frisar uma coisa. Antigamente nós tínhamos muito paradigma de, por exemplo, quem veio de uma igreja neopentecostal, se eu não for para uma vigília, eu perdo minha salvação, ou eu sou menos crente que tal pessoa. Isso cai por terra realmente, porque nós entendemos que é pela graça e não pelos nossos méritos. Mas para você que quer conhecer um pouco mais de como é a espiritualidade reformada, recomendo o livro de Joel Bick, Espiritualidade Reformada. Vê lá, que tá muito bom esse livro. Recomendo muito. O segundo ponto, que você é melhor só porque é um eleito. Tudo é graça. Não. O que muita gente tem falado é que, principalmente os reformados, eles têm falado que
são melhores do que os outros por conta que eles são eleitos. Mas quando nós entendemos o estado em que nós estamos, e eu não estou falando só de nós cristãos, mas também de toda a humanidade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vemos que, cara, quem sou eu? Cristo me salvou simplesmente pela graça dele. E aqui volta naquele ponto, naquele último ponto que eu citei, que é a humildade tremenda que você gera. É óbvio que ali nos primeiros meses, quando você vira um cristão reformado, entre aspas, você meio que... Você não tem esse senso, você realmente fica querendo se achar melhor com as pessoas. Mas depois que você vai conhecendo a Bíblia, depois que você vai tendo intimidade com o Senhor, você vai vendo que justamente é tudo pela graça, e quem sou eu para querer passar na frente de alguém. Último ponto. Você não precisa se santificar. Olha, isso é uma coisa que tem surgido até de algumas pessoas grandes na internet. Uma afirmação tremenda que chocou muitas pessoas foi um reverendo que ele falou. Ele fez o seminário, né, na igreja presbiteriana, calvinista, e ele pegou e falou que não lê a Bíblia, não ora, não faz nada dessas práticas espirituais recomendadas no livro sagrado, e ele ainda assim tem comunhão com Deus. Então, ser reformado não significa isso. É como eu estou dizendo, a espiritualidade reformada ela é bem séria. Ela é uma vida de devoção nas escrituras, ela é uma vida de oração contínua. Não é simplesmente porque nós somos salvos pela graça, e que não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos que Cristo fez, que quer dizer que nós não precisamos continuar buscando Ele com toda a devoção em nosso coração. Então, toma cuidado com esses caras que falam essas coisas, é perigoso, tá bom? Então, se você gostou desse podcast, eu peço que você possa compartilhá-lo com mais pessoas, possa dar um coraçãozinho aí, vai nos ajudar bastante a crescer e a propagar cada vez mais a boa teologia aqui na internet, tá bom? Fica ligado aqui na nossa série da Reforma, esse foi o primeiro, nós vamos postar mais alguns, e é isso aí, valeu, que Deus abençoe vocês sempre.